Olá pessoal, antes de iniciar a minha apresentação, as minhas observações do livro da vez, eu vou me apresentar. Meu nome é David, eu tenho 24 anos, moro em São Paulo e sou estudante do último ano do curso de letras. Este será o primeiro vídeo do meu blog, do qual eu vou tratar hoje da obra clássica A Letra Escarlate, ou em inglês The Scarlet Letter, que é esse daqui, que é o primeiro romance da literatura norte-americana propriamente dita, do escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne. Antes de começar, eu só gostaria de informar que toda semana eu postarei uma análise de uma obra clássica diferente, tanto da literatura brasileira quanto da literatura estrangeira, que é a minha paixão. Bem, o Hawthorne ele nasceu em Salem, que é uma cidade no estado americano de Massachusetts, no ano de 1804. E será também nesse local que irá se passar também a história do livro do qual nós estamos tratando. O Hawthorne ele filia-se ao romantismo por fazer ressurgir nos seus personagens a verdade do coração e a energia interior de cada indivíduo, com personagens que lutam contra a alienação do poder e tal. Os principais temas que ele trabalha são a melancolia, a fatalidade e a solidão, assim como seu famoso colega que muitos devem conhecer, que é o Edgar Allan Poe. No entanto, existe uma particularidade muito forte nas obras do Hawthorne, que é uma crítica à sociedade puritana do século XVII, dos Estados Unidos. Mas aí vocês vão me perguntar, como assim? O que acontecia nos Estados Unidos no século XVII? Bem, nesse momento inicia-se o processo de colonização dos Estados Unidos. Na Inglaterra, há protestantes vivendo em meio a vários conflitos religiosos, por questões de perseguição mesmo religiosa, e um desejo de começar uma nova vida em um local onde eles pudessem praticar a sua religião da maneira que eles queriam, e também um local onde o protestantismo fosse muito maior do que o catolicismo, ou seja, fora da Inglaterra. Aí surge a oportunidade de partir para o outro lado do continente, ou seja, nos Estados Unidos, o que nós conhecemos hoje como Virgínia, Maryland, Pensilvânia, Nova York. O problema é que, apesar deles terem sofrido muito com a perseguição religiosa na Inglaterra, os puritanos que foram para os Estados Unidos também foram completamente intolerantes com quem não era puritano e com pessoas que praticavam atos que iam contra os dogmas do protestantismo. E será exatamente nesse cenário que a obra do Hawthorne, A Letra Escarlate, vai se passar. O livro começa com a protagonista da obra, que é a Hester Prynne, caminhando até um cadafalso para ser condenada pelo crime de adultério. A Hester Prynne ela se envolveu numa relação com o pastor da região, que era o pastor de Mesdale. Ela era casada, tinha um marido, o marido sumiu por um tempo, desapareceu, e nesse meio tempo ela se envolveu com o pastor do local, de Mesdale. E quando descobrem, também porque ela já tinha dado à luz a uma criança, por conta dessa relação, quando descobrem, ela é condenada publicamente a carregar pelo resto da vida a letra A, de adultério, tanto que a capa do livro é uma letra A, escarlate, bem vermelha no peito, pelo resto da sua vida. Ela fica alguns dias na cadeia, logo após essa punição pública, e acho que, se não me engano, é 3 dias que ela fica na cadeia, e depois ela volta a viver em sociedade, aparentemente, mas vivendo uma vida completamente dentro e fora da sociedade ao mesmo tempo. Dessa relação nasceu uma menina chamada Pearl, que é a filha dela e do Jim Mesdale, e ela tem o direito de viver dentro dessa mesma cidade, dentro desse mesmo vilarejo, com a criança. A criança cresce, passa a ser 7 anos, torna-se uma criança totalmente hiperativa,
A ideia que me passou também no livro foi de uma certa rebeldia também, né? Não por conta da ausência do pai, mas por uma questão natural da vida. A Hester Prynne, ela vai viver numa casa no meio da floresta e ela tem ainda a oportunidade até mesmo de trabalhar, porque ela era uma boa costureira, né? Então ela sabia costurar muito bem e a população admirava muito isso, né? Sempre solicitava que ela costurasse as roupas, fizesse roupas para várias ocasiões, até mesmo a própria igreja, os pastores, os bispos pediam isso para ela. Contudo, ela não podia fazer vestidos para casamento, por conta da punição que ela, não é nem da punição, por conta do crime de adultério que ela tinha cometido. A ideia que me passou no livro é que ela assim, ela sofre uma reclusão social muito forte, né? As pessoas não se aproximam dela, nem da criança, nem da própria criança. As pessoas se aproximam, né? Primeiro por um julgamento moral, né? Pelo que ela fez, mas também por um ato de medo, né? As pessoas viam na Hester Prynne e até mesmo na própria Pearl a consequência do pecado. Então, ou seja, o que o pecado, o que ir contra os dogmas da igreja, os dogmas do protestantismo, né, podia causar na vida de uma pessoa. Então, baseado em tudo isso, as pessoas não se aproximavam, né? E o pouco que ela tinha de aproximação com algumas pessoas era muito pouca mesmo, não era um convívio amigável, sempre sozinha, tanto que no livro o Hawthorne mostra que a vida dela era sempre ficar dentro de casa, trabalhando. As poucas vezes que ela saía com a Pearl, né? E mesmo assim, quando ela chegava em algum local, por mais que tinha uma multidão, as pessoas elas se afastavam, né? Num ato de medo, de discriminação, de preconceito, de várias situações que envolviam a experiência de vida da Hester Prynne. Só que nesse meio tempo, né, em que o marido sumiu, teve a traição, teve o envolvimento com o pastor de Mesdale, teve o nascimento da Pearl, retorna o ex-marido, que é até complicado falar o nome dele também, é Roger Clillingworth. E ele retorna médico formado, médico experiente, né, na área dele, e é sempre procurado também pela população, pelos pastores, por alguma questão de saúde. E justamente nesse momento que ele retorna, ele se apresenta a Hester Prynne agora como médico, e ele tem um desejo muito intenso de saber quem é que se envolveu com a Hester. E insistentemente ele pergunta, né, para ela quem foi o homem que se envolveu com ela. Ela, num ato de... Eu até agora não consegui entender também, eu não sei se foi por amor, eu acredito que sim, né, ao pastor de Mesdale, mas ela não acaba não falando o nome, nem para ele, nem no dia do julgamento dela, nem em nenhum momento ela revela ser o pastor de Mesdale, o amante dela, né. E o Roger, ele pede então que ela não informe para a sociedade, para a população, a ninguém, né, que ele é o ex-marido dela, já que ela não quer falar o nome do amante, que ele também não revele que era ele o marido dela. Só que não fica por isso, né? O Roger, ele nutre um sentimento de vingança muito intenso, não pela Hester em si, porque na Hester ele já vê na Letra Escarlate uma vingança própria, o sofrimento dela, né? A exclusão social e vários problemas acarretados pela questão da Letra Escarlate que ela carrega no peito. E a própria Pearl também, né? A Pearl tem vários momentos que o Hawthorne mostra ser a Pearl uma certa punição para a Hester, né? Além da Letra Escarlate, tem também a menina, por algumas situações que só quem lê o livro vai entender, também torna-se um processo de punição para a Hester. Só que ele tem o desejo, sim, de se vingar do amante da Hester. E ele passa durante muito tempo querendo descobrir quem foi esse homem que se envolveu com a sua mulher. E ele começa a fazer várias investigações. Por outro lado, o de Mesdale, enquanto a Hester Prynne, ela aparentemente consegue viver a sua vida de uma forma o mais próximo da normalidade, o de Mesdale ele já não consegue.
Aparentemente, ele continua sendo o mesmo pastor, adorável por toda a população, fazendo o sermão, as pregações, e tendo aquela imagem santificada que a sociedade tem a respeito dele. Só que no interior, ele carrega uma culpa muito grande, e é essa culpa que vai adoecendo ele aos poucos. Ele vai se tornando um homem doente, né? E quem vai cuidar dele, e inclusive torna-se seu melhor amigo, né, é o Roger Clearworth, o ex-marido da Hester. O Roger ele começa a investigar o porquê da doença, o que está adoecendo o pastor de Dimmesdale, e ele não descobre, não há nenhuma razão física. E ele acaba desconfiando que pode ter sido o Dimmesdale o amante da Hester. E dentro dessa desconfiança, ele vai colhendo dados até que ele vai montando a sua vingança, né? Ou seja, se passando por amigo, se passando por um médico, além de um médico profissional, mais amigo, ele vai se aproveitando dessa situação para concluir a sua vingança. Só que ele quer ter certeza dos fatos, ele quer ouvir a confissão da boca do pastor de Dimmesdale. Então, ele começa a persuadir, né, usar de aspectos psicológicos para fazer com que o pastor de Dimmesdale confesse o adultério com a Hester, já que o pastor de Dimmesdale não sabia que o Roger era o ex-marido da Hester Prynne. E o pastor não fala, né? E tanto que ele até, logo no final da obra, ele acaba morrendo, e ele deixa, né, para Pearl a herança, né, a herança de todo o patrimônio dele na Europa e por aí vai. E quando ele morre, antes dele morrer, ele tinha, né, ele achava que a única forma que ele tinha de realmente pagar divinamente pelo que ele cometeu era assumindo, assim como a Hester fez publicamente, o crime que ele cometeu. Então, antes dele morrer, ele sobe até o cadafalso, né, onde a Hester, no mesmo local que a Hester Prynne havia confessado o seu crime, o seu pecado, e ele acaba confessando publicamente, o que choca toda a população do vilarejo, né, que ele era o pai da Pearl, que ele que havia se envolvido com a Hester Prynne há anos atrás. E ele morre, como havia informado. A Pearl, ela segue a sua vida, cresce uma adulta totalmente diferente do que ela era quando era uma adolescente, né? E ela casa, tem filhos, vai viver a sua vida. A Hester Prynne, depois que ela fica velha, idosa já, ela volta para a mesma casa onde ela havia vivido com a Pearl, né? E ela se recusa a retirar, já não era mais necessário ela usar a letra escarlate, mas a letra escarlate se filtrou tanto na sua personalidade que ela acaba não conseguindo viver sem a letra escarlate. E ela volta velhinha já a viver nessa casa sozinha, né, carregando a letra escarlate. E a sua experiência de vida acaba se tornando um exemplo para todas as mulheres dessa época. Então, várias mulheres que sofriam com a questão do adultério, com a questão de fidelidade, que tinham problemas similares aos seus, já não a julgavam mais, e sim a procuravam para pedir conselhos, né? Conselhos de ordem sentimental e tal. Aí, bem no final da obra, a Hester Prynne, ela morre e é enterrada ao lado do pastor de Dimmesdale, do bispo de Dimmesdale, né? Essa obra, particularmente, ela me lembrou duas obras clássicas também, né? Uma é da literatura portuguesa, que é o Primo Basílio, pela questão do Eçá de Queiroz, né? E pela questão da crítica social a uma sociedade totalmente, aparentemente moralista e extremamente hipócrita, né? Uma sociedade que mais sabe fingir que vai à igreja, como acontece hoje, né? Não é muito diferente da nossa realidade, né? Pessoas que julgam, que tacam pedra, que atacam. No entanto, vão à igreja a todos os domingos, fingem procurar a Deus, são pessoas tementes a Deus, só que quando estão sozinhas, quando elas têm certeza que não tem nenhum olhar sobre elas, elas praticam atos que vão contra os dogmas da igreja, que vão contra os dogmas até mesmo da própria
humanidade, questão social mesmo, né? Então essa obra me lembrou muito o Primo Basílio, para quem já leu de Sá de Queiroz, e me lembrou também, não tanto quanto o Primo Basílio, mas o Romeu e Julieta do drama shakespeariano. Pela questão do amor impossível, né? Porque você fica muito claro assim, na obra do Hawthorne, A Letra Escarlate, o sentimento que há entre os dois. Só que por questões sociais eles não, e morais, né? Religiosas, e enfim, eles não podem nutrir, né? Manter esse sentimento, viver esse sentimento por uma mera hipocrisia social. Vale lembrar que a Letra Escarlate, apesar de representar a sociedade do século XVII, ela foi criada no século XIX. E por volta de 1830 começou a nascer nos Estados Unidos dois movimentos que poderiam sim ter influenciado também a obra do Hawthorne. Nós temos então nesse momento o transcendentalismo, né, que é um movimento que defendia a pessoal interpretação das escrituras sagradas. Então, o que significa isso? Aquela forma radical de você ver a religião, de você ver a Bíblia e até mesmo Deus, ela já não era mais necessária e muito menos era adequada à própria religião, né? Então, as pessoas elas teriam sim o direito de interpretar a Bíblia de acordo com o que elas quisessem. E temos também um dos movimentos que eu acho que influenciou bastante, apesar de não ter encontrado isso em local algum, mas na minha convicção foi o movimento feminista que começou a surgir nos Estados Unidos nessa mesma época. Temos então na obra a protagonista, que todos já perceberam que trata-se da Hester Prynne, e temos os antagonistas, dois no caso, né, que eu ainda muitos podem achar que o antagonista principal é o Roger Cillingworth. Eu acredito que não. Ele ficaria num antagonista secundário. Eu acredito que o antagonista mais forte que ia contra Hester Prynne seria a própria sociedade puritana, aquela sociedade que julgava, que manifestava as suas opiniões de forma radical, que condenava, né, que oprimia a Hester. Eu gostei bastante dessa obra, né? Minha professora mandou nós lermos e eu gostei bastante. Ela representa muitas coisas da nossa atual realidade, né? Tanto não somente por se tratar no século XVII, por tratar da história da colonização americana, mas se nós pegarmos a obra em si e quisermos representar vários elementos da nossa atual sociedade com a personagem da Hester e principalmente com o personagem dos puritanos, né, nós vamos encontrar pela sociedade aí fora inúmeras pessoas muito parecidas, né, pessoas oprimidas e opressoras dentro de um mesmo sistema. Bem, gente, é isso. O livro da vez, então, foi A Letra Escarlate, né, como eu havia informado. Semana que vem eu volto com mais um clássico da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo a todos uma ótima semana.